E aí, gente, tudo bem com vocês? Beleza? Gostaram da live ontem? Pois é, foi incrível, né? A live foi formidável. A dinâmica que a doutora Cláudia fez com a gente, com a medicação oral, dela falar do mecanismo, né, dessas medicações no organismo, o preparo dessas medicações pelo farmacêutico oncológico, foi assim maravilhoso, né? E são informações que muita gente não sabe. Não é verdade? E o vídeo que a doutora Fabiana trouxe, né? Com a palestra dela, com as informações, com a prevenção do câncer de mama que ela falou, de uma moça de 38 anos aí em tratamento, né? De câncer de mama, fazendo todo o tratamento. E a questão dela não se vitimizar, né? E dizendo também que a cura dela está na atividade, nas atividades do dia a dia da vida dela. Ela vive, mesmo fazendo o tratamento. Isso é muito bom, né? Eu vou mandar esse vídeo para você. A doutora Fabiana, ela me mandou o vídeo. Eu tenho esse vídeo, ela pediu para passar para vocês e eu vou passar para vocês, sim, porque o vídeo é maravilhoso, né, gente? É incrível. E foi falado lá, né? Vocês também pediram, é. Mas é mais fácil a gente repassar para as empresas, cada respectiva empresa com o seu profissional e eles passarem ou a Mundi Blue passar. Não tem problema não, tá? Lá no WhatsApp, na comunidade, no grupo, a gente passa. A gente vai passar, tá bom? Para vocês. Então vamos falar logo, porque os assuntos eles são intenso. Eles são extensos, né? São grandes. E realmente a live foi maravilhosa. A doutora Cláudia Ribeiro, a doutora Fabiana Fernandes fizeram uma palestra, uma live assim muito significativa para todos nós. Vocês ficaram com ela os 30 minutos que elas tiveram aí com vocês para tirarem as dúvidas? Fizeram, né? Ficaram, né? Então tá tudo jóia. Né? Isso é bom, tá? Então, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Que a gente tem que anotar para poder conversar, para poder falar, né? Tá tudo aqui, ó. Beleza. Então, vamos lá, gente? Vamos fazer a nossa resenha. Orientações são as mesmas, olhando para vocês, olhando para a gravação, tá bom? Ata das empresas clientes e comunidade, beleza? Ótimo. Gente, os avanços tecnológicos, a velocidade das informações e o desenvolvimento das pesquisas, né? Elas ampliam aí cada vez mais as possibilidades do tratamento e dos cuidados que são inovadores aos pacientes que estão com câncer. E um exemplo disso, né, são as drogas orais, né? A gente está falando da quimioterapia em medicação, em comprimido, né? Pois é, um exemplo são as drogas orais, como eu acabei de falar, e elas representam aí um grande avanço, de fato, para esses pacientes, né, que estão fazendo o tratamento. É incrível, gente, é incrível, né? E assim, isso facilita também o auxílio no processo do enfrentamento da própria doença, né, que vai adicionar aí comodidade ao tratamento. Mas graças a esses estudos e assim, os bons resultados na área da quimioterapia oral, por exemplo, já atuam, assim, elas já atuam com uma alternativa, assim, que vai oferecer esses mecanismos de cuidados específicos para esses pacientes, além de permitir uma precisão e segurança total para o paciente, né? E a gente vai falar sobre esses benefícios, né, das drogas orais, que é extremamente importante no tratamento desses pacientes, né? A gente vive em um momento em que as novas tecnologias elas vão permitir elas permitem, né, assim, inovações constantes em quase todos os aspectos das vidas, né, das vidas das pessoas, inclusive no processo oncológico. E esses pacientes com câncer, eles já possuem diferentes tipos de tratamento, desde os mais invasivos até as opções mais confortáveis. E assim, gente, tudo vai depender do esquema de tratamento que é indicado pelo médico e conforme o quadro clínico de cada paciente, né? Por quê? Porque o
tipo de terapia, ele é projetado, gente, para assim, bloquear o desenvolvimento e a multiplicação das células cancerígenas no nosso organismo. E por meio dessas drogas orais, essas substâncias, elas vão agir para identificar e atacar especificamente aquelas células que são responsáveis pela existência do câncer no nosso corpo, né? No corpo do paciente que está fazendo o tratamento, sem provocar prejuízo às células saudáveis. E a gente vai dar um nome a isso, tá? Então é muito importante a gente destacar, gente, que cada tipo de medicação oral, ela vai funcionar de forma bem diferente. Porém, todas as aplicações compartilham o objetivo de alterar a forma como a célula cancerígena, né, como essas células crescem e como ela vai interagir com outras células. A gente está falando das drogas que vão por meio da terapia-alvo. Nós fizemos um vídeo, um post, na verdade, falando sobre a questão da terapia-alvo aí. Vocês receberam, então tá tranquilo para vocês? Beleza? Vamos falar então, né, como é que chama esse tratamento aí de precisão, né, a terapia-alvo, né, ela é chamada de terapia de precisão e ela corresponde a um tratamento, assim, extremamente personalizado, de acordo com o tipo do câncer do paciente. E essa alternativa, ela vai apresentar maior eficácia e menos efeitos colaterais, porque elas vão agir especificamente nas células cancerígenas, e elas vão causar danos bem menores ou quase nenhum nas células saudáveis, né? Em comparação com as medicações convencionais, que é a quimioterapia líquida, né? Essa terapia-alvo, ela age com o objetivo de inibir, sim, a ação das células cancerígenas para reduzir o crescimento do tumor, né? Ela é indicada, essa terapia, assim, para o médico, né, para o profissional indicar a terapia-alvo mais preciso, ele vai identificar os tipos de proteína que essas células cancerígenas apresentam, os tipos de mutação e as suas extensões, né? O que é as suas extensões? O tamanho desse câncer, se ele já não está aí prejudicando mais o organismo desse paciente, né? Nos casos de câncer de mama, especificamente do câncer de mama, também é necessário saber por meio de biópsia, né? É a biópsia que vai relatar se a pessoa está ou não com câncer, né? Se as células cancerosas, cancerígenas ali, elas apresentam esses receptores hormonais. E o receptor HER2. O que é esse HER2? Ele é um receptor, gente, do fator de crescimento epidérmico humano. É uma proteína encontrada na superfície de algumas células que em níveis normais ajuda, assim, no crescimento celular, ajuda no crescimento celular, mas em níveis altos deste crescimento em células tumorais, ele vira um marcador, um biomarcador de agressividade, né? Além de mutações específicas que essas células terão, entendeu? Então, assim, no crescimento anormal dessas células, né, ele vai virar um biomarcador, né, da agressividade deste câncer. Então, assim, é extremamente importante realizar a biópsia, porque é ali que esse receptor de crescimento vai dar no resultado com a biópsia. É muito importante isso. E é importante também que o paciente se informe com o médico, né, para ter ciência da classificação correta da doença e, assim, saber se já existe a terapia-alvo para aquele tipo de mutação, para aquele tipo de câncer que está ali, um tipo específico para o seu câncer, porque a gente sabe que não são todos os cânceres que vão receber aí esse tratamento com a terapia-alvo, né? E assim, e os exemplos dessa terapia-alvo, né, para o câncer de mama? Quais são essas terapias-alvo? Quais são
essas medicações que o médico vai indicar como terapia-alvo para ajudar aí a melhorar a condição desse paciente. A primeira medicação é o Verolimo, tá? O Verolimo é uma terapia-alvo, gente, que está focada na fase metastática do câncer de mama, viu? Que vai agir ali na proliferação das células cancerígenas. Algumas pesquisas, elas indicam que o medicamento ele é capaz de retardar o uso de quimioterapia, da quimioterapia, né, oral, né? Assim, prolongando o tempo de sobrevida, livre de avanço mesmo da própria doença, sem comprometer a qualidade de vida do paciente. Sim, o everolimo ele é usado em cânceres que já tem metástase, tá? Na fase metastática, que a gente fala. O lapatinib. Gente, por que as pessoas têm dificuldade de falar o nome dessas medicações, como eu tenho dificuldade? Quem trabalha com oncologia repete os nomes das medicações o tempo todo. Então facilita muito. Eles praticam o nome dessas medicações. O médico, por exemplo, oncológico, ele tem uma facilidade muito grande de falar o nome dessas medicações. Mas muitos não têm. É difícil, né? Mas não tem problema não, é só pegar e ler, tá bom? Então vamos lá, o lapatinib. O lapatinib é uma terapia-alvo conhecida como inibidor de quinase. O que é a quinase? Quinase é uma proteína essencial que vai sinalizar ali a célula, né? Que vai ter uma sinalização celular como crescimento e a divisão. Então a quinase é uma proteína que vai sinalizar o crescimento e a divisão daquela célula doente, tá? A administração desta medicação, dessa terapia-alvo, ela vai acontecer todos os dias por via oral em pacientes com câncer de mama em estágio avançado e que não assim respondem ao tratamento com trastuzumab, né? E assim, ela costuma ser combinada com outros medicamentos de quimioterapia ou hormonioterapia. Lembra lá no vídeo que quimioterapia é uma coisa, hormonioterapia é outra? Nós falamos sobre isso também? Pois é, não confundem, tá? Pois é, elas costumam ser combinadas, mas a quimioterapia é uma coisa, hormonioterapia é outra. Olaparib, peraí, é isso mesmo. É uma terapia-alvo, gente, que ela é indicada para pacientes com câncer de mama metastático também, que já foi tratado com a quimioterapia, né? Os inibidores CDK, que a gente vai falar um pouco mais abaixo do que se trata, tá? E outros tipos de drogas orais. Gente, cerca de 60, segundo os estudos mostrando lá, cerca de 67% dos cânceres de mama, eles são receptores hormonais positivos, né? Segundo a doutora Fabiana Fernandes, né? E assim, para mulheres com esse tipo de câncer, o tratamento com hormonioterapia é frequentemente útil para evitar ou reduzir o volume do tumor. Evita o tumor, o crescimento desse tumor, né? Ou vai reduzir o tamanho dele, tá bom? Assim, certas terapias-alvo, gente, elas podem potencializar a hormonioterapia, né? Mas assim, no entanto, esses medicamentos-alvos, eles também podem adicionar alguns efeitos colaterais, sim, tá? Nada é 100%. Então, assim, esses inibidores, eles consistem em medicações reguladoras do ciclo celular. Então, vai ajudar nesse ciclo, diminuindo, reduzindo, tá bom? E assim, vai garantir que as células doentes não entrem, gente, na divisão celular. E o uso dos medicamentos vai permitir que as células cancerígenas não proliferem, tá? E morram, não proliferem e morram, quebrando um ciclo de crescimento tumoral. Então, é muito importante combinar aí, ó, né, esses inibidores que vai consistir, né, em regular assim o ciclo celular.
né? É para vocês verem. Gente, não é difícil, não é complicado e tudo isso deve ser explicado para o paciente. O paciente ele tem que estar por dentro do seu tratamento e do que a terapia-alvo dessa medicação oral pode fazer no organismo dele, como isso pode ajudar. Mas assim, para tratar essa condição, né, quebrando esse ciclo aí do crescimento tumoral, né, é preciso fazer a utilização de uma terapia-alvo conhecida como inibidora do CDK, que eu falei lá em cima. E o que é o CDK? CDK é uma enzima também que faz a multiplicação de células cancerígenas, né? Os medicamentos de terapias, elas são direcionadas para interromper a divisão de células doentes, de células cancerígenas, tá bom? Esse tratamento ele vai interromper a atividade dessas enzimas promotoras da multiplicação dessas células cancerígenas, tá? Gente, no Brasil, a Anvisa, ela já liberou o uso de 3 medicamentos de uso oral para paciente com câncer, mas já deve ter um tempo aí, tá? Que já está liberado, as pessoas já fazem o uso dessas medicações. Então, quais são essas medicações? A palbociclib, né? A palbociclib, que é associado à hormonioterapia, que é o letrozol ou fulvestranto, né, demonstrou aí uma excelente taxa de controle tumoral e mais do que duplicou o tempo de vida livre de doença, o tempo de vida da pessoa livre da doença do câncer, né? Deixa eu ver aqui, o abemaciclib, isso mesmo, abemaciclib, gente. O tratamento oral com essa medicação, ela é indicada em combinação com fulvestranto, como terapia endócrina inicial ou após da terapia endócrina no cenário de uma doença mais avançada, metastática. E ela também pode ser administrada sozinha, tá? Após progressão da doença, depois do uso da terapia endócrina, né? E quimioterápicos anteriores para doença metastática. Ela é usada em terapias aí para amplificar, para deixar o tratamento bem melhor, mais forte, para impedir isso aí, né? Essa terapia endócrina para melhorar a qualidade de vida do paciente quando a doença é metastática. Né? A gente sabe que pessoas com câncer metastático, ele pode viver muito tempo, sim, trabalhando com as medicações orais aí, né? E é claro que vai depender de paciente para paciente, do tipo de tumor, embora a pessoa tenha um câncer que já está em metástase, né? Essas terapias-alvo com essas medicações vai trazer uma qualidade de vida para esses pacientes, né? E também assim, gente, um outro representante dessa nova classe de medicações, que é a ribociclib, né? Ela é uma nova classe de medicações, mas já está no mercado tem um tempo aí que já está no mercado, né? E ela pode ser usada em pacientes com câncer de mama também metastáticos, né? E ela vai ser usada aí junto com a fulvestranto. A fulvestranto, no caso da combinação com tratamento endócrino convencional, né, ela vai apresentar melhores significativas na sobrevivência global de mulheres mais jovens ou mulheres após a menopausa, que têm câncer de mama avançado em comparação com o tratamento endócrino isolado. Né? Então, é o médico oncológico com o médico endócrino com especialidade em oncologia que vai fazer todo esse trabalho aí com as medicações orais, que é de terapia-alvo. E a quimioterapia, de fato, né, oral, é a capecitabina, metotrexato e ciclofosfamida.
Essas medicações que eu acabei de falar são de quimioterapias que não são de terapia-alvo. São quimioterapia oral que vai combater as células doentes, cancerígenas, mas também vão afetar as células saudáveis, viu? Então a gente tem que ficar bastante atento com isso aí, porque é importante o paciente ter esse conhecimento, tá? Se o paciente não tiver esse conhecimento, quem acompanha precisa estar por dentro do que está acontecendo, tá bom? Ô, gente, mas a quimioterapia oral, ela é indicada para que tipos de câncer? Câncer de mama, rins, fígado, colo, pulmão, câncer de cérebro e leucemia mieloide crônica, tá? A terapia oral, a quimioterapia oral não é para todos os tipos de cânceres, tá bom? E a gente tem que ver aí muitas coisas em relação a isso, porque não é todo paciente que pode fazer a quimioterapia oral. E a gente vai ver o porquê disso, tá? E assim, em alguns casos, gente, o tratamento do câncer com a terapia em comprimido, ele se resume, né? O tratamento do câncer, ele se resume, sim, com a quimioterapia. Já em outros, ele aparece como uma terapia complementar, e em outras modalidades de quimioterapia e radioterapia, né? Porque ele pode ser usado junto com a radioterapia, né? Essa quimioterapia oral aí, ela vai se resumir nessa quimioterapia que vai trazer benefícios para o paciente, porque ele vai estar no seu ambiente de origem. Então vai ser muito bom, né? Que é o conforto, né, de poder fazer o tratamento em casa, né? Sem internação, é um outro fator positivo aí, né? Assim, mas entretanto, gente, existe mais atenção dos pacientes e dos próprios cuidadores, né? Afinal de contas, o medicamento ele precisa ser tomado da forma correta, respeitando as doses e os intervalos estipulados pelo médico. Tá, mas quais os efeitos colaterais da quimioterapia oral? Não estou falando da quimioterapia alvo, não. Estou falando da quimioterapia oral. A quimioterapia alvo é diretamente na célula doente e ela não causa efeitos colaterais. Ela não pega as células saudáveis. Ela pode causar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, porque nada é 100%. Mas a terapia, de fato, medicamentosa, né, oral, medicamentosa oral, ela pode, sem ser a quimioterapia alvo, ela pode sim pegar células doentes, cancerígenas, como também vai pegar células que são saudáveis, né? Claro, né? A quimioterapia oral, gente, é uma modalidade tão intensa e eficiente quanto a intravenosa. Funciona igualmente, né? Ela traz efeitos colaterais como a quimioterapia líquida, né? Inclusive, ela deve ser sempre, esses efeitos colaterais, elas devem ser, sim, relatadas para o médico ou o responsável. E quais são esses efeitos que a quimioterapia oral vai dizer aí, vai dizer o que o paciente vai sentir? A fadiga, alterações na pele, diarreia, náuseas, vômito, surgimento de hematomas, feridas na boca. Então, a quimioterapia oral, ela não é diferente da quimioterapia líquida. Os efeitos serão os mesmos e eles precisam ser relatados para o médico. Tá? Em geral, a quimioterapia oral ela é prescrita em conjunto com medicamentos que vai assim minimizar os efeitos colaterais, né? São os remédios para o enjoo e os protetores gástricos, né? Esses sintomas, gente, eles podem assim aparecer pontualmente após a ingestão do comprimido ali, né, da cápsula ou do comprimido, ou de forma permanente durante o tratamento. Permanente durante o tratamento. E assim, é importante monitorar atentamente, tirando qualquer dúvida,
com a equipe multiprofissional que estiver à frente do tratamento deste paciente. Ele tem que ser acompanhado por toda a equipe multiprofissional, né? É possível que o esquema assim, de dosagem, da dosagem do tratamento, tenha que ser ajustado em caso dos efeitos colaterais sejam assim intensos, né? E muito incômodo, que esteja incomodando demais esse paciente. Nesses casos, o horário, dosagem ou até o tipo de medicação, ele pode ser alterado. É por isso que é importante entrar em contato, né? O tratamento quimioterápico via oral de comprimido, ele faz o cabelo cair, né? A presença ou ausência, claro, da queda de cabelo está entre os efeitos colaterais da quimioterapia oral, vai depender do tipo do medicamento e do tipo do paciente, né, gente? Cada um é cada um. Alguns remédios podem sim provocar a queda capilar, enquanto outros afetam os fios. Esses fios, eles vão cair, né? E existe, assim, medicamentos que causam outras mudanças, como alteração da cor do cabelo. Tudo isso vai existir, né? E assim, quais são as terapias orais para o câncer que as pessoas estão aí tomando, as mais comuns, né? Tem uma série de medicação que vai funcionar, né, gente? Que funciona como quimioterapia oral ou terapia-alvo contra o câncer, tá bom? O tratamento é diferenciado com a quimioterapia oral e a quimioterapia-alvo, tá? No câncer de mama, a gente tem alguns medicamentos e o que é utilizado de fato de forma mais comum. A gente está falando da hormonioterapia, que é o tamoxifeno, letrozol, anastrozol, exemestano, né? E os inibidores de ciclina. Ciclina são enzimas também, né? Que vai inibir essas enzimas aí, que vai indicar o crescimento aí dessas células cancerígenas, né? A evolução delas, enfim, que vai dar um indicativo que aquilo é perigoso dentro dos exames que o médico pede, que é o ribociclib, né? O abemaciclib, palpociclib. Se eu ficar repetindo esses nomes todos os dias, toda hora, eu vou ficar fera para falar. Eles são difíceis sim, gente, né? Os inibidores também, outros inibidores, como everolimo, como a gente falou dele, né? Aí, a gente falou dele agora, né? Um pouco mais cedinho, nós falamos sobre ele. E os inibidores da tirosina, quinase, que também são aí umas enzimas que nós acabamos de falar também, né? Que é o lepatinib, tucantinib, né? E o olaparib e o talazoparib. E é claro, a quimioterapia oral, né? A quimioterapia oral mesmo que nós falamos, né? Também falamos sobre ela. Mas assim, gente, é tão importante a gente falar sobre essas medicações, sobre os inibidores, sobre a hormonioterapia, que não é quimioterapia, mas ela pode ser associada para melhorar a qualidade de vida desse paciente, o tratamento, né? Aumentar a vida desse paciente aí. Mas a gente precisa falar também como conseguir essas medicações, né? Como é importante a gente conseguir essas medicações, né? Por lei, gente, o governo ele deve fornecer os tratamentos oncológicos de maneira gratuita, tá? Os chamados medicamentos de alto custo, tá? O tratamento via oral, os medicamentos, a quimioterapia via oral, ela é um tratamento caro, tá? Tanto a quimioterapia intravenosa quanto a quimioterapia oral, eles são fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, contanto que pertençam ao hall da ANS, tá? Assim, o processo para obtenção desses medicamentos gratuitos começa no médico oncologista que é responsável.
Ele deve prescrever o tratamento de forma minuciosa, especificando o tempo e a frequência de uso da quimioterapia em comprimido. Tá, gente? Então, o que a gente precisa saber? O que o médico precisa estar fazendo para conseguir essa quimioterapia oral, tá? O oncologista, gente, ele emite um relatório com a história oncológica do paciente e a indicação do tratamento e vai basear aí nas referências da literatura, além de emitir uma receita médica, né, com os seguintes dados, com o nome da medicação, quantidade de comprimido necessário para cada ciclo, a programação do período de tratamento, as doses específicas, para o próprio paciente, né? E a partir disso aí, gente, o paciente, né, a pessoa será encaminhada com esses documentos, em conjunto com os resultados de anatomia patológica, viu? Se eu não me engano, imunohistoquímica. A doutora Fabiana falou o que é isso, né? Para o convênio médico, que é todo o processo da química da doença ali em conformidade com os exames laboratoriais, né? Vai mandar para o convênio médico. Se for para o convênio. No SUS, no SUS eu realmente não sei como é isso. Mas eles têm um parâmetro ali para identificar tudo isso. Mas eu acredito, gente, que no SUS é um pouco mais difícil a quimioterapia oral, tá? A quimioterapia mais utilizada é a quimioterapia líquida, tá? Então, voltando ao plano de saúde, o plano de saúde, por sua vez, ele tem um período para autorizar e iniciar o envio dessas medicações, tá bom? Com aprovação em mãos, basta retirar os medicamentos no local indicado, geralmente em farmácias, tá? Nas farmácias. Eu não entendi a questão do plano de saúde. Tem pessoas que têm plano de saúde no SUS? Tem? Ah, tá bom. Beleza, né? Então, eles vão retirar essas medicações aí nas farmácias. Pode ser retirado também no posto de saúde, sim, no próprio hospital em que a pessoa é tratada, né? Ou pode ser levado assim, entregue a domiciliar na casa do próprio paciente, né? Mas assim, o plano de saúde, ele cobre os tratamentos antineoplásicos em comprimido? Agora nós vamos falar de fato do plano de saúde, né? A gente vai, assim, falar sobre a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? A quimioterapia e outros remédios comprimidos, eles também são cobertos pelos planos de saúde. Agora a gente está falando especificamente do plano de saúde, né? Enfim, a agência, a ANS, ela é responsável pelos convênios, ela define os medicamentos para o tratamento do câncer, assim como os que controlam os efeitos colaterais que devem ser cobertos pelos planos de saúde, tá? E assim, a operadora de saúde, ela vai fornecer o medicamento ao paciente mediante a prescrição médica. E isso vai acontecer por meio de uma farmácia própria, terceirizada, ou do local onde o tratamento será realizado, como um hospital ou clínica, por exemplo. Tá bom? Aí sim, tá? Não, eu tô vendo aqui, deixa eu... No SUS, existe sim a quimioterapia oral no SUS, mas é menos, o custo é alto, tá? Não é todo paciente que faz o tratamento com quimioterapia oral, não, tá bom? E a quimioterapia-alvo também ela é mínima, não são todos os pacientes que vão fazer, não. A preferência vai ser a quimioterapia líquida, né? A quimioterapia oral, o médico ele tem que preencher toda aquela papelada ali para o paciente buscar, mas todo mundo tem direito, tá, gente? Toda medicação registrada na Anvisa é importante que o SUS dê conta. A gente sabe que a realidade para muitos não é assim, mas o correto é isso mesmo, tá? E os cuidados, gente? Os cuidados com a quimioterapia e outros remédios via oral. Apesar de ser vista assim como as pessoas veem a quimioterapia oral como mais simples,
A quimioterapia administrada em infusão, que são a terapia em líquido, né, ou a terapia em comprimido, ela vai exigir atenção e cuidados muito específicos. E assim, por exemplo, prestar muita atenção para não perder uma dose na quimioterapia oral, visto que pular um comprimido pode afetar a eficácia do tratamento inteiro, tá? Não é para qualquer pessoa que é indicado a quimioterapia oral. O médico tem que ficar muito atento com isso. Não é todo paciente que é disciplinado. Os pacientes e os cuidadores, né? Então a gente tem outros cuidados importantes também, que é atentar ao jejum necessário, né? Respeitar as orientações para a conservação dessa medicação e ficar atento, né, gente? Principalmente a efeitos inesperados e comunicar ao médico sobre qualquer dúvida, sobre qualquer problema, né? E a gente tem que ficar muito atento mesmo. Então vamos lá, gente. Quem é que pode receber a quimioterapia oral, especificamente para o câncer de mama? Mulheres e homens. A gente sabe que homens também têm câncer de mama. Temos que ficar muito atento com isso, né? A quimioterapia oral é para pessoas que são disciplinadas, tá? Pessoas que não são disciplinadas pelo histórico delas não podem receber esse tipo de terapia, mesmo se elas tiverem assim um indicativo para receber essa terapia, tá? Se elas não são disciplinadas, se os cuidadores também não são, não dá para passar esse tratamento para o paciente, porque vai ferrar com o tratamento dele se esquecer um comprimido, tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Vocês viram aí, né? A quimioterapia oral, ela tem uma facilidade muito grande e ela tem um benefício muito grande porque é na casa, né? No ambiente da própria pessoa, dentro de casa. Fazer o tratamento quimioterápico em casa é muito melhor. Esse paciente vai se sentir mais à vontade, né, do que ficar indo todos os dias para o hospital, ficar tomando a quimioterapia líquida, que tem o mesmo efeito da quimioterapia oral. Lembrando que a quimioterapia oral não é para todos os tipos de cânceres, não é para todos os pacientes, tá bom? Existe um cuidado específico que toda equipe multiprofissional oncológica vão estudar esse paciente para saber se ele está apto a fazer o tratamento quimioterápico oral para que ele esteja em casa no seu conforto, tá bom? Gente, a live de ontem foi maravilhosa, né? Vocês gostaram da dinâmica? Pois é, foi emocionante, né? Muito obrigada, gente. A gente termina aqui a nossa resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido com a resenha também, junto com a live. A live é para vocês, é exclusivo das empresas clientes. E a resenha aqui nós vamos colocá-la nas atas das empresas também, que tem a resenha, é importante ter, e para toda a comunidade, tá bom? Gente, muito obrigada por tudo, viu? Foi bom, não foi? Pois é. Obrigada. Silânia, Mundiblu, práticas avançadas em saúde no trabalho do trabalhador, porque Mundiblu são todos os profissionais. Hoje são 16, né? 16/10. Vamos continuar com câncer de mama, falando sobre isso um ano inteiro. Vocês são a provas que nós falamos sobre câncer o ano inteiro, tá bom? Não é só nessa época do ano, não, tá? Beleza? Ótimo, então vamos ficar atentos aí, né? Com a nossa saúde, não vamos negligenciar absolutamente nada, tá bom? Meninos e meninas, um beijo pra vocês. Tudo de bom pra vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Fiquem que eu vou desligar aqui, tá? Tchau, gente. Obrigada.